Fala líder, tudo bom? Eu sou o Felipe Rosselli, na missão de treinar líderes que sejam conhecidos não só pelo cargo que têm, mas pelas pessoas que eles são. E hoje eu queria te contar algumas dicas que eu aprendi assistindo 300. Não sei se você já teve a oportunidade de assistir esse filme, mas ele tem lições de liderança que são muito bacanas. Eu encontrei 11 lições de lideranças tiradas de 300. Vamos lá. Logo no começo da história, o rei Leônidas, que era o rei dos espartanos, ele tinha sido mandado, como era o costume deles, para ficar um tempo no meio da natureza, né? E ele só tinha uma tanguinha para se cobrir. E ele tinha que ficar lá por um determinado tempo, e ou ele voltaria como espartano, ou ele não voltaria. E logo no começo da história, ele tem que enfrentar um lobo. E você poderia pensar que um cara normal fugiria desse problema, afinal de contas era um lobo quase do tamanho dele. No entanto, Leônidas ele encontra um lugar apertado e com uma lança feita ali de madeira, ele encurrala o lobo e quando o lobo pula em cima dele, ele consegue matar esse lobo. E aí a primeira lição que a gente tem, né? O Leônidas ele não fugia das dificuldades. Ele se adaptava à situação, ele procurava um terreno que favorecesse a sua luta e ele sempre treinava para poder se fortalecer, para poder superar os seus inimigos. Então essa é a primeira lição que a gente pode tirar do filme 300, com o Leônidas. Segunda lição, ele estava ali com o seu filho, né, treinando com o seu filho tinha 6 anos na época, e a sua esposa, a Rainha Gorgo, estava assistindo, e aí ele derruba o filho no chão e aí dá uma lição para o filho, né? Ele fala, ó, primeiro você precisa lutar com a cabeça, e aí a Gorgo continua, depois você tem que lutar com o coração. E essa é uma dica muito importante. Muitas vezes a gente age baseado só nas nossas emoções, e muitas vezes as nossas emoções, elas estão ali e desencadeiam reações por reflexo, porque elas já estão acostumadas com aquilo. Então, se está uma situação que, por exemplo, você está com raiva, você não pode agir baseado na raiva. Você primeiro para, pensa, escolhe a melhor opção e aí depois você adequa os seus sentimentos para aquela decisão que você tomou. Beleza? Essa é a segunda lição. Vamos lá, terceira lição. Quando o mensageiro persa chega para poder falar com Leônidas e falar que ele precisa se render a Xerxes, o Leônidas ele olha para a sua população, olha para o povo, olha para sua esposa, para o seu filho, e ele era rei. E ele olha para o cara e fala assim, cara, nós espartanos não nos rendemos para ninguém. Esse era o pensamento do Leônidas. Nós somos homens livres. E ele não podia aceitar aquilo. Ele não podia aceitar a sua liberdade ou ganhar ouro ou terras como Xerxes queria oferecer, até o posto como chefe das armas de toda a Grécia, né? Ele seria o general supremo da Grécia. O Leônidas ele não queria se vender por causa disso. Então fica aí mais uma lição. Os nossos princípios eles não podem ser vendidos. E aí termina com a cena com aquela célebre frase, né? This is Sparta! Bum! Dá um chutão no cara lá e ele cai no poço. Não interessa que tipo de inimigo você vai enfrentar. Vale a pena você manter os seus princípios sempre, tá? Sempre. Não se venda por pouca coisa. A quarta lição que a gente tem aí é num momento em que o rei Leônidas, ele, depois de ter matado o mensageiro persa e, obviamente, declarado guerra aos persas, o Leônidas ele não consegue dormir. E aí a sua esposa acorda e começa a conversar com ele, né? E ele pergunta para ela, o que é que um rei deveria fazer nesse tipo de situação? E aí ela tem uma sacada muito bacana. Ela fala assim, você não tem que se preocupar o que um rei ou um homem tem que fazer, um espartano tem que fazer. Você tem que se perguntar o que um homem livre tem que fazer agora. E isso é muito bacana, porque o Leônidas ele estava pensando como rei, ele estava pensando como espartano, mas a decisão que ele tinha que tomar, que mais para frente é de defender as Termópilas, tinha que ser tomada
baseado no fato dele ser um homem livre. Então essa mudança de perspectiva a gente precisa ter muitas vezes. Muitas vezes a gente está pensando como o diretor, como o chefe, e a gente tem que pensar de uma forma mais ampla para conseguir alcançar o resultado que a gente quer. Na história, o Leônidas ele não tinha sido permitido pelos éforos, que eram tipo o oráculo da época ali, os sábios da época, a ir para a guerra. Estava na época das festas sagradas lá, da festa da Carneia. Então o exército espartano ele não se reunia. E o Leônidas ele precisava encontrar uma solução para isso. Então, conversando com a sua esposa, ele consegue essa ideia. E aí a gente vai para a próxima lição, lição número 6. O Leônidas ele decide sair com a sua guarda pessoal de 300 homens para poder encontrar o exército de Xerxes e parar eles ali, ou pelo menos atrasar o Xerxes, nas Termópilas, né, que eram os portões quentes, era uma área onde tinham fontes termais. E era um lugar que a superioridade numérica dos persas não ia fazer diferença, porque o lugar era tão estreito que eles teriam que lutar de igual para igual contra os espartanos. E os espartanos tinham uma técnica muito melhor, embora os persas superassem em número. E quando o Leônidas vai se despedir da sua esposa, ela fala uma frase que é célebre, né? Espartano, volte com o seu escudo ou sobre ele. Ou seja, ou você volta vitorioso ou você volta morto. A princípio pode parecer meio duro, né? A esposa se despedir do marido desse jeito, mas a Gorgo ela coloca em foco uma coisa muito importante. Quando a gente entra numa batalha, a gente tem que entrar para vencer, a gente tem que entrar para dar tudo de si. E muitas vezes nós perdemos as batalhas, nós não alcançamos os objetivos que a gente tem, justamente porque nós não estamos dispostos a lutar até a morte, nós não estamos dispostos a ir até as últimas consequências. A gente encontra algumas dificuldades no caminho e logo desiste. E essa desistência é que faz com que a gente falhe, não porque a gente não poderia ter ganho, mas porque a gente não estava disposto a dar tudo de si. Próxima dica aí, a lição, né, número 6. O Leônidas ele é procurado pelo Efiates, que era um cara todo deformado e ele queria ajudar no exército espartano. E o Leônidas ele fala, olha cara, não dá para você lutar junto com a gente, pelo simples fato de que o seu corpo ele não permite que você consiga defender o cara que está do seu lado. O nosso sistema de batalha ele funciona com um guerreiro defendendo o que está do lado. Mas você pode ajudar cuidando dos feridos, você pode ajudar trazendo comida para a gente. Né? O Leônidas ele dá essa função. E é uma lição muito bacana, porque a gente aprende que não deve rejeitar ninguém. Por mais que a pessoa ela não tenha as aptidões, e nesse caso eram limitações físicas que impediam aquela tarefa, mas o Leônidas ele consegue encontrar uma utilidade para o Efiates. Ele não aceita isso, né? Mas aí já foi a decisão dele e não do Leônidas. O Leônidas em momento nenhum falou, você não vai fazer parte do exército dos espartanos. Né? Ele só deu uma função que era diferente daquilo que o Efiates estava querendo. Então fica aí essa lição para a gente. A gente tem que aprender a enxergar as limitações que os nossos liderados têm e colocá-los nos lugares em que eles vão realmente conseguir cumprir com as suas obrigações, com as suas tarefas. Não adianta nada você querer um cara que ele não tem o conhecimento, que ele não tem o preparo e colocar ele no meio da fogueira para ele poder fazer as coisas, porque ele não vai conseguir, tá? Ele vai se dar mal e a depender do tipo de situação, ele pode até desistir. Claro, existem ambientes controlados em que você vai treinar a sua pessoa para ela superar aquela limitação, se for uma limitação que seja possível de ser superada, tá bom? Mas fica essa lição aí de discernimento, de saber quando a pessoa está ou não preparada para o desafio e você ter essa visão de colocar ela no lugar certo dela.
mesmo que não seja o lugar que ela gostaria de estar naquele momento, ok? E também nada te impede de treinar essa pessoa para ocupar esse cargo mais para frente. Mas vamos seguir. Próxima lição, a lição aí número 7. O Leônidas, diferente do Xerxes, quando a batalha começa, o Leônidas é o primeiro cara na linha de frente, está lá lutando junto com os seus homens. Enquanto o Xerxes ficava atrás, sentado no trono, só vendo os caras sendo massacrados. E essa é uma diferença muito grande. E motivava ainda mais os espartanos a lutar, porque eles estavam defendendo o rei deles. Eles não estavam lutando para alguém, eles estavam lutando com alguém, por alguém. É muito diferente isso. Então, quando tiver uma situação difícil, um objetivo que você queira alcançar junto com a sua equipe, lembre de estar do lado deles. Não significa que você vai fazer a função deles, ok? Mas você tem que estar ali, você tem que te ver presente do lado deles, sabendo que você está ali para dar o suporte que for necessário. E se for necessário você sujar a mão e meter a mão na massa para fazer, faça isso, tá bom? Só lembre de que a sua função como líder é organizar as coisas para que elas aconteçam, é colocar as pessoas certas no lugar certo e manter essas pessoas motivadas. Se você tiver que botar a mão na massa, coloque. Mas lembre que a sua função é organizar, em primeiro lugar. Beleza? Então, vamos seguir aí. A lição número 8 que a gente aprende com o Leônidas ele está conversando com o Xerxes. E o Xerxes fala para ele assim: imagina o destino terrível que aguardam os meus inimigos se eu mato os meus próprios homens para conseguir a vitória. E realmente ele fazia isso, ele mandava os caras para serem massacrados. O Leônidas imediatamente responde a ele: pois eu morreria por qualquer um dos meus homens. E essa é uma diferença gigantesca e é uma lição muito grande. E os homens de Leônidas sabiam disso, sabiam que ele estava disposto a morrer para defender qualquer um deles. E essa lição é para a gente, como líder, se lembrar de que a gente também tem que estar disposto a lutar pelos nossos liderados. Muitas vezes a gente abandona esses caras muito fácil, mas a gente tem que aprender a lutar por eles. Ok? Fica aí essa lição. E a lição número 9. O Eufyates trai o exército espartano, né, porque ele não pôde lutar, e ele vai ajudar o Xerxes. E ele mostra uma trilha de cabras que os persas poderiam usar para poder ir para a retaguarda do exército dos espartanos. Então eles ficam cercados ali, eles não têm a vantagem que eles tinham de impedir o número dos persas, vai por água abaixo, e eles estavam à beira de ser massacrados. Então o Leônidas, ele chama o Dílios, que era um dos seus soldados, e fala para ele voltar para Esparta. E o Dílios fala: mas não, eu estou bem para lutar, eu quero ficar aqui até o final. Ele fala: Dílios, eu preciso que você volte e você conte tudo o que aconteceu por aqui. O Leônidas, ele reconhece essa habilidade que o Dílios tem e dá a ele a missão de continuar com a sua batalha. É a lição do legado. O Leônidas, ele poderia muito bem ter sacrificado todos os seus homens e lutado ali, mas a verdadeira vitória que ele queria, ele sabia que não ia ser alcançado naquela batalha. Era uma vitória que ele iria alcançar em outras batalhas que viessem à frente. Naquele momento ele não estava lutando com todo o exército espartano, ele estava lutando só com a sua guarda pessoal. Mas ele sabia que, fazendo com que o Dílios voltasse e contasse tudo o que tinha acontecido, o exército espartano seria reunido e aí eles poderiam expulsar os persas de uma vez por todas da Grécia. Então lembra, muitas vezes aquele objetivo que você quer alcançar não vai ser alcançado por você. Mas como líder, você tem a responsabilidade de deixar alguém para dar seguimento ao seu trabalho. E vamos para a próxima lição aí, a lição número 10. O Estélios era um dos soldados ali de Esparta. Logo no final, quando os persas estão massacrando os espartanos, o Estélios, ele tá lá caído com um monte de flecha no peito, o Leônidas também. E ele olha para o Leônidas segurando a mão dele. E o Estélios fala: é uma honra para mim morrer ao seu lado. E o Leônidas responde para ele: foi uma honra ter vivido ao seu. E aí o Estélios dá uma lacrimejada assim e morre. É uma lição muito importante nessa cena, porque o reconhecimento a respeito da vida dos outros,
a valorização daquelas pessoas que têm lutado ao nosso lado. A gente precisa aprender a dar valor aos nossos liderados enquanto eles ainda estão junto com a gente. Então, procure coisas boas que o seu liderado tenha feito e elogie ele. Tá? Fale para ele que é muito bom poder ter ele na sua equipe. Pode ter certeza de que isso vai motivar ele ainda mais para poder fazer um trabalho melhor. E a última lição que a gente tem, a lição número 11, o Dílios está falando para o exército espartano, 10 mil espartanos liderando 30 mil gregos, para lutar ali contra os persas. Os persas superavam no número de 3-1, o que para eles era algo muito fácil de ser resolvido. E aí o Dílios fala assim: agora eu entendo o que o meu rei, no caso Leônidas, falou a respeito da vitória, de que ele tinha conquistado a vitória nas Termópilas. Se o Leônidas não tivesse ido lá e não tivesse dado muito trabalho para os persas, baixado a moral deles, o exército persa estaria com carga total quando ele fosse enfrentar o exército espartano. E é muito provável que as baixas fossem muito maiores. Então lá na Batalha de Plateia, os gregos eles massacram os persas e conseguem expulsar os persas de lá da Grécia. Por quê? Por causa dessa vitória, que aparentemente não foi uma vitória, porque o Leônidas morreu, mas foi ali que ele deu os fundamentos dessa vitória maior que vinha lá na frente. Então, aquilo que aparentemente parece um fracasso para você agora, pode na realidade ser o fundamento da sua vitória lá na frente. Então, essa lição de enxergar o futuro, ela é muito marcante, porque os líderes eles precisam desenvolver essa habilidade. E aí, gostou dessas lições? Coloca aqui embaixo nos comentários o que você achou, né? Qual foi a lição que você achou mais legal. E se você assistiu o filme 300, coloca aqui outras lições que você tenha aprendido e que eu não tenha falado. Eu vou adorar saber, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Se você tem alguém que você acha que vai aprender com essas lições, que vai se beneficiar, então manda para ele também, beleza? Foi um prazer ter você aqui e a gente se vê na próxima. Um abração, tchau, tchau.